Olá, meu amigo, minha amiga, eu espero que você venha estar bem. Nós estamos aqui para mais um vídeo neste canal. Lembrando que este vídeo é um vídeo sem edição. O que o Senhor Jesus ele tem colocado em nosso coração, nós temos transmitido aqui diariamente. Este é um assunto a qual Deus tem colocado em meu coração, algo que Deus vem incomodando durante essa semana para eu falar. Eu quero compartilhar com você, meu amigo, minha amiga, para que você venha entender que o mundo espiritual ele existe. Eu sei que tem algumas pessoas que já são cristãos, já entendem sobre essas coisas, já passaram por algumas experiências desse tipo, mas existem algumas pessoas que não são cristãos. Eu não era nessa época cristão, até entender que o Senhor Jesus, ele existe, ele faz grandes coisas por nós. A palavra do Senhor vai dizer que grandes coisas tem feito o Senhor Jesus por nós e é por isso que nós estamos alegres. Eu lembro que quando minha vida não ia para frente, quando minha vida estava travada, eu lidei com algumas pessoas que falaram que ia destruir com a minha vida e que não iria tocar em mim para fazer isso. Ou seja, eram pessoas que mexiam com obras de macumbaria, de feitiçaria, pessoas que faziam essas coisas erradas para destruir as pessoas para o mal. E ali minha vida não ia para frente. Eu lembro que eu clamei a Deus em um momento de grande tristeza da minha vida. Eu falei assim, se existe um Deus que pode mudar a vida do ser humano, que pode mudar a minha vida, que pode tirar essa tristeza de mim, pode tirar essa angústia de mim, faz isso. Que não seja esse Deus que as pessoas falam, de Deus abençoe, um Deus que realmente existe e que pode transformar a vida do ser humano, transforma a minha. Eu lembro que eu falei essa seguinte palavra, eu falei assim, o Deus da minha avó falava que operava milagres, que Jesus Cristo, ele sempre operou milagres, que ele dava vista aos cegos, que ele transformava a vida do ser humano, que até ressuscitar ele ressuscitou pessoas dos mortos. E eu falei assim, dessa seguinte forma, lembrando que este vídeo é um vídeo sem edição, e eu peço que você venha dar o seu like, venha se inscrever neste canal, para que outras vidas venham ser alcançadas por esta palavra. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado através dessa forma de gratidão que você está expressando a Deus, não a mim. E eu lembro que o Senhor Jesus, ele fez eu passar por algumas experiências. Eu lembro que eu estava em minha casa em uma quarta-feira e a voz do adversário falava em meu ouvido e falava assim, sua vida não tá legal, né? Vai naquele bar, bebe uma bebida, bebe uma cerveja e passa a noite, se distrai, vai se distrair. Eu lembro que eu guardava o meu carro a uns 100 metros da casa da minha avó, na casa da minha tia. Eu fui pegar o meu carro, quando eu virei a curva, eu vi um homem com um chapéu de palha na cabeça, com um cachimbo na boca, com os olhos tudo vermelho. E meu corpo arrepiou tudo. E a partir dali Deus abriu os meus olhos para mostrar algumas coisas que as pessoas tinham feito, alguns males para mim. Essas pessoas que falaram que ia destruir a minha vida, que não ia precisar tocar em mim, que ia fazer trabalhos contra a minha vida, que ia me destruir. E eu vi este ser, meu corpo arrepiou todo. Eu falei, Senhor Jesus, o que é isso, Deus? E Deus me falou que aquilo ali causava doença nos ossos, que era um demônio que causava reumatismo sobre os meus ossos, e iria acabar com a minha estrutura óssea. E ali o Senhor Jesus começou a me mostrar algumas coisas. Eu peguei meu carro, fui em direção a este bar, quando Deus me falou assim, olha o que vai acontecer com você se você for neste bar. E eu em visão, eu vi claramente, eu entrando no bar, um homem brigando comigo, discutindo comigo e sacou de uma arma e deu vários tiros em mim. E eu vi eu com o corpo estirado dentro daquele bar. Aí o Senhor Jesus, é isso que vai acontecer se você for neste bar. Aí eu virei o meu carro, voltei para casa e guardei o carro na garagem. Quando eu estava descendo, eu vi um ser na ponta da guia, perto da luz do poste. A luz do poste estava apagada na época e estava numa curva. E eu vi ele com um chapéu como se fosse uma cartola na cabeça e com um charuto na boca, com a capa preta. E eu falei, Senhor, quem é isso, Deus? Quem é esse, Pai? E meu corpo arrepiou todo e Deus falou, isso aí é o tranca-rua, é um demônio que tranca caminho. E eu falei, misericórdia. E ali eu passei a repreender no nome de Jesus e a partir daí eu passei a servir a Cristo. Eu lembro que a minha vida mudou drasticamente. Eu colocava um cigarro na boca para fumar, já não aguentava com o cheiro, já deixava aquilo. Eu chegava para beber uma cerveja, eu não conseguia beber nem um copo da cerveja, o cheiro já me embrulhava o estômago. E aí o Senhor passou a mudar a minha vida. Eu lembro que o Senhor me deu um livramento de morte, a qual eu estava na frente de um semáforo e a voz do adversário falava em meu ouvido, falava, a sua vida não está legal, né? Você precisa dar um jeito nela.
Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Eu lembro que o sinal estava vermelho. Ele falou, olha, o sinal está vermelho, vai, passa no vermelho. E eu lembro que Deus ali, ele falou comigo naquele dia. E ele falou, olha o que vai acontecer se você passar no sinal vermelho. Eu vi claramente o meu carro passando. Eu estava vendo um filme na minha frente. Eu estava parado no semáforo. E eu via eu passando com o meu carro e outro carro vindo e batendo na lateral do meu. Eu vi uma ambulância, eu vi algumas viaturas de polícia. Eu era colocado em óbito já dentro da ambulância. Mas só que o Senhor Jesus, ele acalmou meu coração naquele dia, o sinal deu verde, ele acalmou meu coração e falou, agora passa. A partir daí eu aceitei Jesus como meu Salvador. E mesmo depois de aceitar Cristo, o mundo espiritual continuou sendo visível sobre a minha vida. Eu passei a ver algumas coisas. Eu lembro que eu estava a dormir em meu quarto e grudou-se um C no meu pescoço. E eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Aí ele soltou e correu assim para trás da rack. E eu vi claramente que era um demônio. E o Senhor Jesus acalmou meu coração. E ele olhava para a minha direita, para quem estava na minha direita. E o próprio Cristo estava à minha direita. E eu repreendi aquilo ali no nome de Jesus Cristo. E eu passei por várias experiências com Deus, depois que essas pessoas falaram que ia acabar com a minha vida, com obras de macumbaria, de feitiçaria. E o Senhor Jesus, de todos os males, ele me libertou, ele foi comigo. Eu lembro que uma certa feita, eu estava questionando a Deus se o inferno existia e aonde que era o inferno. E o Senhor Jesus, ele me mostrou. Eu lembro que eu estava dormindo, mas era muito real. Eu fui tomado por um redemoinho. E o Senhor Jesus, você quer saber onde fica? Eu vou lhe mostrar. Você quer ver o inferno? Eu lhe mostrarei. Eu fui tomado num redemoinho e o Senhor Jesus, ele foi me levando neste redemoinho. Eu cheguei até o espaço. Eu lembro que quando chegou no espaço, começou a andar por um grande percurso no espaço, este redemoinho, com eu dentro deste redemoinho. Eu lembro que ele encontrou um buraco muito escuro e começou a descer por este buraco, como se fosse um túnel. E começou a descer, 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 e desceu bastante, tanto que eu comecei a sentir medo. E quando chegou lá embaixo, mais ou menos, faltando uns 30 metros para chegar no solo, eu comecei a ouvir algumas pessoas gritando. E elas gritavam, e elas eram torturadas naquele lugar. E elas gritavam, e eu via o sofrimento delas. E eu comecei a sentir muito medo naquele dia. Eu falei, Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu lembro que Deus falou a seguinte palavra para mim: se você não consegue ouvir essas pessoas, o sofrimento delas, se você não consegue ouvir o sofrimento do inferno, você acha que você conseguiria ver? Aí eu falei, misericórdia, Jesus, leve eu de volta. E eu lembro que eu fui tomado de novo pelo redemoinho e o Senhor me trouxe de volta. E ali eu acordei assustado e eu passei por essa experiência de ir até o inferno e voltar, mas eu não consegui ver, porque eu não aguentava nem ouvir o sofrimento das pessoas que estavam naquele lugar. A Bíblia vai nos relatar que a nossa luta ela não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Eu estou falando dessas experiências que eu passei para que você, que não é cristão, que você venha entender que o mundo espiritual ele existe e somente através da oração, somente através da presença de Deus com Cristo em nossa vida, que nós conseguiremos vencer isso. O Senhor Jesus fez eu vencer. Hoje eu tenho paz, eu vivo uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, e o Senhor Jesus preparou tudo para mim, preparou um lar, preparou uma casa, preparou uma esposa. Aleluia. E o nome do Senhor tem sido glorificado através da minha vida. Hoje eu sirvo a Deus com alegria na igreja. Tenho paz em minha mente, não ouço nenhuma voz más em meu ouvido, não vejo mais coisas más, a não ser que o Senhor Jesus venha me mostrar, porque os nossos olhos espirituais têm que estar abertos para o que é espiritual. Então, eu quero contar essas experiências para que você venha saber que o mundo espiritual ele existe, mas a palavra de Deus vai dizer que o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele se manifestou em carne, foi para destruir as obras do adversário. Então o Senhor Jesus Cristo sempre será conosco, sempre pelejará por nós. É mais para que você tenha esta visão, que o mundo espiritual ele existe. A palavra do Senhor vai dizer que nada nos poderá nos separar do amor de Deus, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem principados, nem potestades, nem hoste espiritual da maldade, nem a morte, nem qualquer outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu espero que você
tenha gostado deste conteúdo. Eu espero que você venha dar o seu like neste canal, você venha se inscrever neste canal, venha, aleluia, compartilhar este vídeo para que outras vidas venham ser alcançados pela palavra do Senhor, não como gratidão a mim, mas como gratidão a Deus, aleluia, porque Ele que tem colocado esse propósito em nosso coração, e nós temos transmitido aqui diariamente o que o Senhor tem colocado em nosso coração, e assim almas serão alcançadas para o reino, pessoas serão alcançadas, aleluia, pela palavra do Senhor, pelos testemunhos que Deus tem colocado em minha vida, e assim sempre o nome de Jesus vai ser glorificado. Eu espero que Deus venha lhe abençoar muitíssimo, tanto você como o seu lar, como toda a sua família. Fica com esta palavra e com este breve testemunho. E lembre-se, Deus, Ele sempre será com você.